Boa noite, Marcelo, Liz. Boa noite, gente. Boa noite, Aloísio. Boa noite, James. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, né? Boa noite, Val. Boa noite. Boa noite, Ari. Boa noite, mãe. Oi, Débora, boa noite. Oi, Gleison, boa noite. Boa noite, Débora. Boa noite, Leninha. Falta 1 minuto para as 10 para a gente começar sobre o tema da noite. Boa noite, Dani, querida. Ari, boa noite. Bom, gente, são 10 horas e vou dar início ao nosso bate-papo da noite. Bom, aproveitando que o pessoal está entrando, eu vou explicar nessas primeiras lives qual que é a finalidade, né? A finalidade das lives é trazer um direcionamento no estudo do Espiritismo através dos livros, né? E também instigar aí a vontade de ler bons livros espíritas, para que a gente possa meditar a respeito deles, estudar. Então, a finalidade da live é essa. A última live eu trouxe a introdução a respeito da coleção A Vida no Mundo Espiritual, né, de André Luiz. Falei da importância da gente estudar, da preparação que teve no mundo espiritual para que essa coleção chegasse até a gente, né? E hoje eu vou começar a falar do primeiro livro, que é o livro Nosso Lar, esse livro famoso aqui no meio espírita. E a cada quinta-feira eu vou trazer um livro, assim, na sequência, né,
que foi trazida e foi psicografada aqui para nós. Então, só para posicionar todo mundo, é uma coleção com 13 livros, né? A Luciana entrou, boa noite, Luciano. É uma coleção com 13 livros. Eu não sei se todo mundo já conhece, já sabe que quais são os 13 livros, né? O Nosso Lar é o primeiro, depois vem Os Mensageiros, terceiro, Missionários da Luz, quarto, Obreiros da Vida Eterna, quinto, No Mundo Maior, sexto, Libertação, sétimo, Entre a Terra e o Céu, oitavo, Nos Domínios da Mediunidade, 9, Ação e Reação, 10, Evolução em Dois Mundos, 11, Mecanismos da Mediunidade, 12, Sexo e Destino, e o último, 13, E a Vida Continua. Não, Leninha, eu não vou fazer um resumo do livro, porque a intenção aqui, bem como a intenção do perfil em si, não é dar spoilers, né? É trazer, assim, instigar a vontade de vocês lerem. Então, eu não sei se todo o pessoal que tá aí já leu, se tem vontade de ler, porque o intuito aqui é trazer uma indicação e, é claro, eu vou pincelar algumas coisas importantes a respeito da obra, do que ela trata, para, né, que vocês ficarem aí com vontade de ler e poderem pegar depois a obra e lerem e estudarem sozinhos ou através dos estudos que temos hoje em dia aí pelo YouTube, né? Então, não vou fazer um resumo do livro, fazer uma resenha muito dando spoiler, né? Vou falar superficialmente e entrando em alguns pontos principais aqui que eu considero importante, tá bom, Leninha? A Débora tá dando... eu vou fixar os comentários, peraí. O Luísa sempre me dando um apoio aqui. Peraí que eu tô digitando aqui, tá bom, gente? Deixa eu fixar. Deixa eu só dar um recado aqui que a Débora passou pra gente. Notícia sobre a nossa amada Silvia. Teve uma flebite, inflamação, precisou de UTI, mas hoje já foi para o quarto. Então, que a gente faça boas vibrações para querida Silvia, para que ela melhore, né? O estado de saúde dela. Então, ao final, a gente vai fazer umas vibrações em favor dessa amiga. O Luciano falou que vai fazer a releitura das obras. E eu confesso que eu li essa coleção em 2017. Eu li toda em 2017. Mas o Nosso Lar e Os Mensageiros eu já li mais de uma vez. Então eu já fiz algumas releituras porque são muito interessantes. Tenho as minhas preferidas. Acho que quem já leu tudo deve ter também. E a minha preferida, assim, que eu achei mais intrigante mesmo, foram duas, na verdade. Missionários da Luz e Libertação, que eu gosto bastante. Então, vamos começar a falar a respeito dessa obra. A primeira coisa é que a introdução do livro, feita por Emmanuel, já traz para nós o motivo pelo qual o André Luiz, que é o protagonista das histórias, né, esse repórter do além, usa um pseudônimo. Então, o nome dele não é André Luiz, na realidade, é outro nome que nós não sabemos. E teve um motivo muito importante para que esse nome fosse deixado no anonimato. Primeiro, porque na época o Chico Xavier já estava passando por alguns problemas com relação à família do Humberto de Campos, porque quando ele trouxe seus livros e assinou seu nome, a família entrou com processo contra o Chico Xavier para requerer os direitos autorais das suas obras. Então, para evitar isso, o André Luiz usou esse pseudônimo e também, como ele mesmo diz aqui, porque ele precisava se renovar. Ele estaria do lado de lá aprendendo
coisas novas a respeito da sua reforma íntima, então ele teria que deixar aquele médico orgulhoso que ele foi na Terra para trás. Então, uma outra informação, o André Luiz, que é o protagonista aí das obras, ele foi um médico aqui na Terra, muito orgulhoso, muito respeitado, pelo que nos consta, morou na cidade do Rio de Janeiro, e utilizou esse nome André Luiz, que por curiosidade era o nome do irmão do Chico Xavier, que ele escolheu quando ele estava conhecendo o Chico Xavier. Conforme eu disse na live passada, né? Ele ficou 2 anos ao lado do Chico para se ambientar e poder psicografar as obras. A primeira coisa que eu gostaria de fazer, gente, é ler a mensagem que o André Luiz traz no começo dessa obra para a gente. É uma mensagem belíssima, que para a gente refletir mesmo, de um espírito que passou para o lado de lá, para a vida espiritual, sem ter nenhum conhecimento da espiritualidade. Ele não teve uma educação espiritual. A vida dele, a educação dele foi focada mesmo no desenvolvimento da vida material, o que acontece com a maioria das pessoas hoje em dia. Claro, tem muita gente que tem essa educação espiritual, mas como que ela faz falta? Então essa mensagem aqui de André Luiz é bastante emocionante, eu vou ler para a gente dar início e aí a gente vai seguindo daqui. Então essa mensagem de André Luiz está bem no comecinho da obra, logo depois da apresentação feita por Emmanuel. Mensagem de André Luiz. A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro das ilusões. O grande rio tem seu trajeto antes do mar imenso. Copiando-lhe a expressão, a alma percorre igualmente caminhos variados e etapas diversas. Também recebe afluentes de conhecimentos aqui e ali, avoluma-se em expressão e purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. Olha que coisa linda, né, gente? Quer dizer que nossa alma, ela vai evoluindo aos poucos, de pouquinho em pouquinho, até chegar aí a espíritos, né, felizes. Cerrar os olhos carnais constitui operação demasiadamente simples. Então, o desencarne, a morte é simples. O que vem depois é que muitas vezes é difícil. Permutar a roupagem física não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca de vestidos, nada tem que ver com as soluções profundas do destino e do ser. Ó caminho das almas, misteriosos caminhos do coração! É mister percorrer-vos antes de tentar a suprema equação da vida eterna. É indispensável viver o vosso drama, conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual. Seria extremamente infantil a crença de que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Essa é a parte mais bonita que, assim... deixa eu ler para vocês. Uma existência é um ato. Um corpo, uma veste. Um século, um dia. Um serviço, uma experiência. Um triunfo, uma aquisição. Uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? E o letrado em filosofia religiosa fala de deliberações finais e posições definitivas. Por toda parte os cultos em doutrina e os analfabetos do espírito. Que é bem o caso do André Luiz. Ele era um espírito culto na matéria, de conhecimentos da terra, do terra a terra, mas de espírito ele chegou do lado de lá totalmente desprevenido de conhecimento espiritual. Aí depois eu vou responder as perguntas, tá? Só para não cortar o fio aqui da meada. É preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo. Ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira. Ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, recebendo lições
sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Ou seja, o esforço de trazer a coleção é para traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental. Grato, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós, no anonimato que obedece à caridade fraternal, a existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda da realização espiritual. E que compreendem conosco que o espírito sopra onde quer. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Crede que guardareis semelhantes valores comigo, a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Gente, essa parte é tão bonita que ele está mostrando aqui que muitas pessoas, inclusive ele se inclui nessas pessoas, elas têm grande conhecimentos da matéria, como eu já disse, mas na parte espiritual elas não se aprofundam. E uma coisa interessante é que na introdução o Emmanuel fala que nós precisamos do espiritismo, do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade, ou seja, até aqueles que têm o conhecimento de espiritualidade, de espiritismo, de espiritualismo, o que eles fazem com esse conhecimento? É aquilo que eu já venho falando nas outras lives, o que nós temos feito com os nossos conhecimentos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A Heleninha perguntou se tem audiolivro. Tem audiolivro, que é muito bacana, inclusive, para quem às vezes não tem tempo ou enfrenta trânsito, né? Tem audiolivro, tem radionovela. Pelo que eu já vi, tem no Spotify, no YouTube. Eu não sei se tem, mas com certeza deve ter também. Né? Deixa eu ver, a Dani que entrou. Boa noite, Dani. Boa noite. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui. Então é isso, gente. Essa mensagem de André Luiz foi pra gente, assim, um despertamento, né? Pra gente verificar, junto com a mensagem do Emmanuel, verificar o que nós temos feito aqui na Terra, se nós temos vivido para a vida verdadeira, nos preparando para a vida verdadeira, ou se temos nos iludido aqui na vida na Terra. E aí, agora eu gostaria de fazer com vocês um resumo do que é o livro Nosso Lar, assim, em termos gerais. Nosso Lar foi o primeiro livro da coleção, e esse livro eu considero, assim, importantíssimo ser lido primeiro, porque é nele que a gente vai conhecer quem é André Luiz, né? Então, se a gente já pega um outro livro, eu acho que fica meio perdido ali, quem que é o André Luiz, como ele chegou até onde ele chegou, né? Então, o livro Nosso Lar, eu acho que ele tem que ser o primeiro a ser lido da coleção. E eu indico, mas não é uma regra, que a gente leia na ordem, porque a espiritualidade foi mandando esses livros, né, progressivamente, e eu acredito que tem um propósito nisso. Então, não é que está errado a gente ler o Nosso Lar e aí ler um outro livro que te chamou atenção mais do que um outro. Mas eu acho importante a gente seguir esse raciocínio, que não é por acaso. A gente sabe que a espiritualidade preparou muito para trazer essa coleção para a gente, então acredito que essa ordem também não foi por acaso. Então a primeira dica é ler na sequência. Mas não tem problema quem não quiser seguir a ordem, apenas é uma indicação, né? Porque eu acho que faz faz sentido. Essa mensagem é linda, né, Dani? Você falou aqui. Eu amo André Luiz, ele me emociona muito, pois vamos acompanhando o crescimento dele.
Exatamente. Ao longo das obras, a gente verifica como que o André Luiz vai melhorando, né? Como que ele vai se desenvolver. Mas uma coisa que eu acho muito importante é o seguinte: André Luiz ele vai se desenvolvendo, mas como ele vai ter a prova de que ele realmente melhorou? Somente reencarnando. Porque como a gente sabe, a prova de que aquilo que a gente está vivendo, aprendendo ali na vida espiritual é feita aqui na encarnação, né? Mas todos nós sabemos, porque lá na vida espiritual a gente reconhece que a vida é verdadeira, reconhece que muita coisa que a gente passou aqui foi bobeira, muitas chateações foram desnecessárias, né? Então é só reencarnando mesmo que a gente vai colocar em prática aí o que a gente teoricamente aprendeu, o que teoricamente a gente mudou nos nossos sentimentos, né? Então esse livro começa narrando o André Luiz chegando no mundo espiritual logo após a desencarnação dele. Então ele vai narrar ali no começo pra gente como é que foi a desencarnação dele, a passagem dele pelo umbral. E esse momento foi de grande novidade para o meio espírita, porque embora já houvesse, na época que ele foi publicado, 1944, notícias do mundo espiritual e as obras básicas, ela trouxe um caso, alguns casos, né, da vida, como funciona a vida do lado de lá. Nenhum outro livro trouxe com tanta precisão, com tantos detalhes, como funciona a vida espiritual. E foi com esse livro que inaugurou aí essa nova fase de conhecimentos pra gente, né? Que é mostrando como funciona a vida espiritual. O umbral, como funciona quando você desencarna sem conhecimento da espiritualidade, mas mesmo sem o conhecimento, quando você foi uma pessoa boa, quando você foi uma pessoa que desperdiçou seu tempo aqui na Terra. Então, André Luiz ele chega com grande surpresa no umbral, sem entender nada, sofrendo muito. Ele passou por longos anos, não vou falar quantos aqui para não dar spoiler para quem não leu ainda. Ele passou por longos anos lá no umbral, sofrendo bastante, né? Até que ele resolve elevar os seus pensamentos a Deus e fazer uma prece sincera do coração. Que foi aí quando apareceu a figura de Clarencio, que é um ministro da colônia Nosso Lar, que vai aparecer aqui no livro pra gente, para poder resgatar o André Luiz. E a partir desse resgate que começa, né, a história de André Luiz com o Nosso Lar. E aí a gente consegue verificar como é que se dá a vida espiritual de verdade, né? Ali com bastante detalhe. Então ele recebe a assistência, vai para a colônia Nosso Lar. Lá ele é recebido no hospital, é tratado, né? Já que ele passou longos anos ali por traumas imensos ali no umbral, né? E aí ele começa a narrar pra gente toda essa experiência dele, desde o umbral até o momento que ele é resgatado pelo Clarencio, depois que ele faz uma prece fervorosa, até o momento que ele começa a se recuperar e aí já começa a pedir trabalho, né, que ele queria trabalhar. E o que é muito interessante é que a gente vê, uma das lições que a gente vê nesse livro é que a vida é imortal. Né? Ou seja, nós somos imortais, a vida é eterna. Mas é eterna na sua expressão mais pura. Ou seja, é a vida na sua grandeza, é a vida mesmo. Então, não é aqui que não é lá que é um reflexo daqui, aqui é um reflexo de lá. Lá é a vida verdadeira. Então, a gente consegue verificar isso como uma das lições principais do livro. Que a vida continua e continua na sua grandeza, na sua intensidade. Então, lá ele vai mostrar que essa vida, como ela se organiza. Então, como os espíritos que desencarnam se organizam no plano espiritual. Como eles comem, e os animais, lá tem animais, tem crianças, as pessoas sentem dor, sentem fome, elas trabalham, como que é a remuneração, como que essa sociedade se divide. Nosso Lar é a única colônia para
para todos os desencarnados da Terra, ou existem outras colônias? Como é que é feita essa divisão? Como é que são feitos esses trabalhos? Nosso lar é uma colônia que sempre existiu, foi criada, mas foi criada por quem? Então, gente, esses assuntos que eu não vou assim aprofundar aqui, porque eu acho muito importante o estudo individual aí de cada um. Mas são assuntos que serão abordados nesse livro. Se lá existe moradia, se nós sentimos dores, se nós sofremos, se nós continuamos sendo quem nós somos. Isso aí eu vou até dar um spoiler. Nós continuamos as mesmas pessoas que somos aqui na Terra, né? Já que na vida continua, ela vai continuar. Nós continuaremos as mesmas pessoas, com os mesmos erros, os mesmos vícios, os mesmos problemas de quando estamos aqui encarnados. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, gente, empolguei. Gente, se alguém quiser comentar aí da experiência que teve com o livro, né, o que sentiu, o que mudou na sua vida depois que leu o livro, deixa aí nos comentários, depois a gente vai ler. Então, esse livro vai falar isso, né? Como funciona a colônia, né? A questão da alimentação. Ele vai narrar, o André Luiz vai narrar diversos casos de companheiros, de pessoas que ele conheceu lá. Inclusive, eu gostaria de narrar alguns casos aqui que eu achei bastante interessante. No livro, aqui nos capítulos, eles tratam dos ministros de nosso lar, como que são divididas as tarefas lá no nosso lar. E isso é muito interessante porque quem administra, quem fica à frente dos ministérios de nosso lar, que se organiza igual uma sociedade comum, porém mais evoluída, são espíritos mais superiores. Mas isso significa que para ir para o nosso lar ou para alguma colônia do tipo de nosso lar, só vai para lá espíritos evoluídos? Basta ver que a maioria dos casos que nós veremos ali em nosso lar, maioria não, grande parte, não sei dizer se é a maioria, mas grande parte chega diretamente socorrida do umbral. Então, nosso lar não é uma colônia de espíritos evoluídos, muito pelo contrário, é uma colônia para espíritos errantes, né, que ainda tem bastante defeito, assim como nós mesmos, né. Então, lá mostra bastante isso, como é que são as zonas de resgates, os espíritos que chegam lá, as condições dos espíritos que chegam lá, alguns em condições bastante sofridas, né? O que mostra que a importância da gente entender, né, o porquê de estarmos aqui na Terra, para a gente poder direcionar nossas ações, porque quando a gente conhece o motivo pelo qual nós estamos aqui reencarnados, a gente consegue evitar muita coisa, consegue errar um pouco menos, porque pelo menos a gente vai ter a consciência. Agora, quem tem o conhecimento e não aplica aí, é aquilo, a quem muito será dado, muito será cobrado. Então, lá no nosso lar tem de tudo. Tem um caso, inclusive, de um marido que a esposa desencarnou, ele casou de novo, e quando os dois desencarnaram, ele e a nova esposa, eles se encontraram com a esposa antiga. Como que fica essa situação, né? Com quem que ele vai ficar? Então, esse caso é bem interessante, porque até o André Luiz ficou meio surpreso com o que acontece. Então, eu achei também bem curioso. Também, outros pontos interessantes aqui, é quando ele vai pedir trabalho para o Clarencio, né? Porque todo mundo no nosso lar tem a possibilidade de trabalhar para poder se desenvolver e ajudar o próximo mesmo. Então, o André Luiz, quando ele foi pedir o trabalho, ele ainda estava muito ligado às coisas da Terra, à função que ele exerceu na Terra, o respeito que ele tinha aqui na Terra como médico, aquele orgulho. Então, ele queria continuar no nosso lar exercendo a função de médico. Então, ele foi conversar com Clarencio, que foi o ministro que socorreu ele no umbral, e aí fica o questionamento: será que ele conseguiu continuar como médico no nosso lar? Será que o título de médico da Terra foi suficiente
para ele exercer a função de médico no plano espiritual. Outro caso interessante, bastante emocionante também, foi o reencontro do André Luiz com a mãe dele, que já era um espírito que estava em esfera superior. Então, o livro narra como que se deu esse encontro, né? André Luiz, será que André Luiz, com o perispírito dele, com a forma que ele era, ele conseguiria adentrar em uma esfera superior, simplesmente chegando até lá junto com a mãe, entrando? O livro também vai nos narrar isso com detalhes, vai nos explicar como que ele fez essa visita à mãe dele. Já a mãe dele, que é um espírito superior, entrando em nosso lar, como que foi, né, essa chegada dele lá, o reencontro foi muito emocionante, porque foi um momento ali de vulnerabilidade, um momento que ele encontra com alguém da família dele, né, e se emociona muito, porque até então ele não tinha encontrado ninguém dos vínculos familiares dele. Então foi um momento bastante emocionante do livro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Aloysio está comentando aqui que tem um livro complementar a ele com desenhos das passagens do nosso lar, chamado Cidade no Além. Eu já ouvi falar nesse livro também. É aquele que tem o desenho da cidade de nosso lar? Eu não sei se é a Iogorina que desenhou. Você lembra, Luiz? Se for, é porque realmente teve um médium, não sei se foi ela mesmo, que psicografou o desenho, visitou nosso lar e psicografou o desenho da cidade, que é até um formato de uma estrela, é muito bonito. A Dani está comentando que tem muito carinho por esse livro, foi meu primeiro contato, depois do Evangelho, com a doutrina espírita. E tive a alegria de presentear uma amiga que posteriormente se tornou espírita. Olha só que bacana, né? Esse livro realmente ele é maravilhoso, e é engraçado que eu esqueci de comentar uma coisa aqui, que o Emmanuel comenta na introdução, que como a natureza não dá saltos, e esse conhecimento era muito novo, porque ele traria detalhes da vida espiritual que a gente ainda não tinha conhecido, não tinha conhecimento, muitas pessoas iriam sorrir de algumas partes do livro, desacreditando. E que eles já estavam esperando isso e que eles não estavam também preocupados com isso. E até hoje nós vemos pessoas que ainda não acreditam, que acham que o livro é fantasista, né? Que é um absurdo. Tem pessoas fazendo vídeos falando sobre isso e tá tudo bem. Porque cada pessoa, é igual o André Luiz está falando aqui, há muitos vasos frágeis. Então as pessoas que são os vasos frágeis, elas precisam ainda fortalecer o vaso para depois receber ali o conteúdo, né, que é mais profundo da vida. Então tudo tem o seu tempo. O Luiz está falando sim, que é esse mesmo. Realmente tem esse livro. Minha mãe está comentando aqui, Eigorina Cunha. É isso mesmo. Ela fez o desenho espiritual. Eu até já tentei ver aqui no Instagram um jeito de colocar as fotos aqui para poder deixar ter mais interação com fotos e informações, mas eu não consegui. Mas depois vocês procurem lá na internet a foto a psicografia, o desenho psicográfico da cidade espiritual Nosso Lar. É muito bonito, né? Outra coisa que ele nos narra nesse livro é como que ele foi recebido em nosso lar. Quando ele chegou lá, como eu já disse, ele não encontrou com ninguém da sua família a princípio, né? Porque não tinha ninguém lá em nosso lar da família dele. Então, quem que recebeu ele? Ele foi para um hotel, ele foi para uma casa, ele foi para uma pensão. Aí fala quem que recebeu o André Luiz, qual é a família que recebeu, por que receberam ele, por que ajudaram ele. Narra todos os novos amigos que André Luiz faz, o livro nos narra como que foi, narra inclusive reencontros que ele teve com pessoas que ele magoou na Terra, inclusive uma ex-namorada dele, que ele prejudicou muito aqui na Terra. Ele reencontra com essa ex-namorada, ele tem a oportunidade de ajudá-la, porque ela estava numa condição muito triste, de sofrimento, né? Também uma coisa que nos mostra no filme, porque o Nosso Lar, inclusive, tem um filme, né?
que é um filme muito bom também, foi lançado em 2010 e agora em janeiro de 2024 vai lançar o Nosso Lar 2, que é referente ao segundo livro da coleção, que é o livro Os Mensageiros, para continuar. Estou bastante ansiosa para assistir esse filme, né? Aí ele nos mostra lá no filme, bem claramente, e também no livro, uma lição muito importante que eu também tirei desse livro, que são: os laços de amor não se dissolvem. Então, o fato de uma pessoa desencarnar não significa que ela vai romper os laços de amor com as pessoas que ela amava aqui na Terra. Porém, haverá uma ressignificação desses laços. Então, aqui na Terra, a gente costuma a ser apegado com os nossos familiares. Minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa. Então, quando um desencarna primeiro do que o outro, como que vai funcionar? Aí mostra, inclusive, André Luiz voltando para visitar a sua esposa e seus filhos aqui na Terra, o que ele encontrou de diferente, né? Como ele reagiu. Naquele momento foi inclusive uma prova que ele teve do que ele já tinha melhorado dentro de si mesmo, né? Para merecer continuar ali na colônia Nosso Lar, até porque vige na vida espiritual e na nossa vida, enfim, a lei do merecimento, né? Então, mas também mostra que a misericórdia divina não falha, que nós sempre estamos acompanhados, embora às vezes a gente ache que está sozinho, nós não estamos sozinhos. Então, André Luiz, embora ele achasse que estava sozinho, porque ele viu os rumos da sua família, ele não estava sozinho, né? Mostrando, inclusive, uma outra lição do livro bastante importante, é a claridade que fica para a gente da lei de causa e efeito. Então, tudo que a gente colhe aqui na Terra, tudo, pensamentos, ações, palavras, tudo nós colheremos de acordo com o plantio. Então, a lei de causa e efeito se mostra muito claramente no livro, diversos casos, mostrando pra gente que há uma sequência ali entre o que a gente faz e o que a gente vai viver. Também é uma das lições muito importantes do livro. A Leninha tá falando aqui que ela ganhou da sogra dela quando a filha dela tinha 6 anos. Como é que é? Eu ganhei o meu da minha sogra quando minha filha de 6 anos desencarnou. Levei muito tempo com ele, até que achei um filme depois que li. Bacana. Esse livro ele ajuda muito a gente, muito mesmo. Então, esse livro ele tem inúmeras lições, até porque ele foi bem inovador, né? Então, ele trouxe muitas lições, muitas coisas para que a gente possa refletir. Cada capítulo é uma reflexão diferente, né? Mas, assim, alguns pontos principais são esses, né? Igual, por exemplo, a visualização da lei de causa e efeito. Também que os laços espirituais com a nossa família modificam, né? Igual eu estava comentando aqui, a gente tem esse apego familiar, meu filho, meu pai, minha mãe. Do outro lado não tem isso, nós somos todos irmãos, né? Então, como é que continua do outro lado os vínculos familiares? Levando em conta que o que vige no mundo espiritual é a lei das afinidades, né? Então, a gente fica próximo de quem a gente é afim, a gente tem afinidade. Então, como que ficam os laços familiares, principalmente com aquele familiar que a gente não tem tanta intimidade, não tem tanta proximidade, afinidade? Então, tudo isso fica bem claro no livro. Então, assim, para dar uma arrematada geral nas lições importantes desse livro, para a gente resumir aqui e já ir caminhando para o final da live, é que a vida é imortal. Um dos principais motivos desse livro foi nos mostrar isso, né? Que a nossa vida continua depois da morte do nosso corpo físico e vem nos detalhar o que acontece, né? Depois desse desdobramento aí, desse perecimento do corpo de carne. Então, ele vem nos mostrar o que acontece com mais detalhe na vida espiritual. Segundo, os laços de amor não se dissolvem com a morte, nós continuamos amando quem nós amamos, nós continuamos odiando quem nós odiamos, então que possamos resolver tudo isso,
porque tudo que nós vivemos aqui vai continuar do lado de lá. Depois que a misericórdia de Deus é infinita, ela não nos abandona nunca. Por mais que nós não sejamos merecedores, né, da bondade divina, vamos dizer assim, somos errantes, erramos muito, ainda estamos muito atrasados, nós nunca estamos sozinhos, né? Então, quando a gente pede com fé, com amor, a gente é atendido, por mais que a gente não mereça, por mais que a gente esteja ainda atrasados, né? O Aloysio está até comentando, o amor é o elo que nos une, realmente. O amor é o elo que nos une. Depois, uma outra lição é a lei de causa e efeito, que nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos, então que a gente possa tirar de lição a verificação daquilo que a gente está plantando, né? Se a gente quer colher coisa boa, então vamos plantar coisa boa, fazer um esforço para melhorar, analisar as nossas más tendências, ir modificando e pensando mais na vida verdadeira, que é a vida espiritual, né? Não estou falando para a gente abandonar a vida da matéria, não é isso. Mas é utilizar a vida da matéria como uma preparação para uma vida espiritual melhor. E por fim, é que os nossos vínculos espirituais, eles mudam. Mas, como diz o Aloysio, o amor é o elo que nos une. Então, embora não esse egoísmo que nós sentimos com os nossos relacionamentos seja muito forte quando encarnado, nós teremos que aprender a lidar com talvez uma separação do lado de lá, né? Às vezes a minha mãe, por exemplo, eu sou muito agarrada, vamos dizer assim, com a minha mãe. Então, do lado de lá, se ela tiver uma condição espiritual melhor do que eu não vou estar com ela como eu estou aqui na Terra, né? Então, eu vou ter que saber lidar com essa situação. Então, é mais ou menos por aí. E aí, eu gostaria, antes de ler os comentários e caminhar para o final, ler o final do capítulo 1 aqui, que é um alerta do André Luiz para nós. Pra gente, assim, é um amigo que veio e tá dando um recado. E o recado é esse. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Então, é aí um recado de quem sofreu, de quem viveu na pele, o que é chegar do lado de lá despreparado, desamparado do conhecimento espiritual. Então, hoje em dia, com todas essas informações, nós somos ou não somos abençoados, né? Então, que a gente saiba utilizar de todas essas ferramentas para a gente se preparar melhor. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, gente. O Luciano comentou, o livro é um despertar para muitos pontos exemplificados por André Luiz. Realmente. E cada livro ali da sequência da coleção é um despertar diferente, é uma informação a mais, porque vai amadurecendo as ideias. Então a gente vai aprender. Nossa, essa coleção a gente aprende muito com ela, viu, gente? Por isso que depois das obras básicas que eu falei lá na segunda live, eu indico o estudo dessa coleção, porque ela é riquíssima de conhecimentos e é mesmo um despertamento para todos nós, para a gente se preparar bem aí para a vida verdadeira. A Leninha está comentando que assistiu a palestra do Vitor, belíssima. Eu não sei se ela está falando do Vitor Hugo, menino, né? Realmente, ele faz muito boas palestras. A Dani está comentando, é por isso que é tão importante realizarmos nossos esforços para a nossa evolução, para estarmos com quem amamos ou ajudarmos aquele que porventura possa estar um pouco atrasados e que desejamos que caminhe conosco. Com certeza. Então o momento é agora, né? Nós estamos tendo essa oportunidade, nós que estamos aqui assistindo conversando nessa live agora, a maioria são estudiosos da doutrina espírita, então quanto conhecimento que nós estamos tendo, né? Quanto acesso a esclarecimentos, a despertamentos que nós temos tido. Então que a gente faça jus
a toda essa concessão que nós temos recebido. Por isso que eu sempre gosto de agradecer muito por ser espírita, porque realmente é uma luz na vida da gente, né? E é isso, gente. Eu gostaria de deixar essas reflexões a respeito do livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que isso tenha despertado interesse aí da leitura para quem ainda não leu, né? E até aí uma releitura para quem já leu. Eu, inclusive, vou reler de novo esse livro, porque eu acho que cada releitura é um aprendizado novo, né? Diferente, porque a gente vai ler mais amadurecido. Então, a gente pega ali pontos que talvez a gente não pegou na primeira leitura. Então, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui pela paciência, né? O pessoal que está sempre aí fiel nas lives, um dando força para o outro. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e que possamos aí ao longo dessas lives ir desenvolvendo a ideia principal de cada livro, né? Que a gente possa aprender junto. O Luiz falou que o Vitor do Fala Aprendizes. Sim. Eu ainda não vi essa palestra dele. Depois até você me manda, Luiz, porque eu vou querer assistir. E esse livro tem muito conhecimento, né? Ele dá aí para muitas conversas, muitas palestras a respeito dele. E o Vitor realmente, ele fala muito bem, né? Então, gente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Eu vou encerrar com uma prece. E gratidão a todos, tá? Por estarem aqui, me acompanhando, sempre comentando alguma coisa, sempre fazendo comentários edificantes, bacanas. Obrigada, viu, Luciano? Obrigada por estar sempre aí também presente. Quando você não assiste ao vivo, você assiste depois, comenta. Muito obrigada. Então vamos, né, fazer uma prece. Nosso Mestre Jesus, gostaríamos de agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos com os amigos, conversando a respeito de uma obra que a espiritualidade, sob a autorização do nosso Pai misericordioso e bom, deixou chegar até nós para que possamos nos esclarecermos, nos instruirmos e nos prepararmos para a vida verdadeira, que é a vida espiritual. Gostaria de aproveitar esta oportunidade, Mestre, para pedir as bênçãos para cada um de nós, para cada um que está aqui assistindo a live, seus familiares, que todos possam ter uma noite de sono abençoado, que em desdobramento, através do sono, possam ir a lugares de estudo, de renovação, de reencontros, e que todos possam acordar bem amanhã e seguir até o fim da semana, com paz, com amor, com tranquilidade, com a fé em Deus e Jesus no coração. Que assim seja. Então, um grande abraço a todos, obrigada, muito boa noite e até quinta-feira que vem, que nós falaremos do livro Os Mensageiros, tá? Um grande beijo, gente. Tchau!